O Vinícius Damasceno falou assim: dizem que Jesus foi preparado pelos essênios. Pois é, essa é uma deixa que eu deixei para fazer um vídeo posteriormente, desenvolvendo ainda essa questão dos manuscritos do Mar Morto, que é sobre a teologia dos essênios, por assim dizer, né? O que os essênios acreditavam em termos doutrinais, as suas visões, por exemplo, sobre o fim do mundo, os seus comportamentos desejáveis da comunidade, o que eles pensavam sobre outros grupos de judeus e coisas do tipo, e sobre os romanos, etc., e comparar isso com o cristianismo, né? Porque de fato há essa. Já ventilaram essa hipótese, desde quando começaram a descobrir os manuscritos do Mar Morto, já ventilaram essa hipótese de que Jesus poderia ter sido um essênio, ou que João Batista teria sido um essênio e João Batista foi uma espécie de mestre de Jesus. É que Jesus originalmente era alguém do grupo de João Batista, da seita, digamos assim, do João Batista, que acabou ganhando proeminência acima do próprio João Batista, né? Então essa é outra hipótese que já foi levantada também historicamente. Mas eu antecipando, assim, eu diria que não há nada muito sólido sobre isso, não, tá? Isso é muito no território realmente da especulação. Há muitas semelhanças entre o ensino de Jesus, que a gente encontra no Novo Testamento, com certos aspectos da comunidade do manuscrito Mar Morto, que talvez sejam os essênios, mas mesmo que haja essas semelhanças, isso não significa que um derive do outro necessariamente, né? Pode ser que sejam dois movimentos que ambos emergem de um mesmo caldeirão cultural, que tinha muito que é chamado de momento ali apocalíptico, né, de movimento do apocalipticismo judaico. Tem várias expressões diferentes que não têm uma relação, não é uma cadeia, né? A que vira B, que vira C, que vira D, ou que inspira B, que inspira C, que inspira D, mas sim assim uma mesma situação social, uma mesmas ideias principais circulando entre os pensadores ali da região, e aí você tem diferentes movimentos surgindo a partir desse mesmo caldeirão cultural, como eu disse, né? O Riquelme Bezerra pergunta aqui, professor, já existia cristianismo antes mesmo do nascimento de Cristo, por conta até de profecias, e se sim, podia ter evidências contemporâneas aos manuscritos? Em certo sentido, depende, né? Cristianismo como movimento que deriva de Jesus de Nazaré, não existia antes de Jesus de Nazaré. Mas cristianismo num sentido de messianismo, porque são palavras, na verdade, etimologicamente idênticas, né? Ou análogas, pelo menos, porque a palavra Mashiach no hebraico, né, e Mexia no aramaico, que parece mais com o nosso Messias, significa ungido, aquele sobre o qual óleo foi derramado na cabeça. Da mesma forma, a palavra Christos em grego também significa exatamente isso. E esse derramamento de óleo, essa unção, você pode ungir um porco para colocar para assar, né? A unção ela não tem um significado necessariamente religioso, mas hoje em dia no português é praticamente um significado religioso que ela tem, né? Mas a unção era feita para. Era um rito, né? De comunicação, de passar a autoridade para alguém ou reconhecer a autoridade de alguém, principalmente reis, sacerdotes, sobretudo o sumo sacerdote. E essa imagem foi acolhida ali pelo tema do Messias, daquele rei ou sacerdote, ou rei e sacerdote, ou guerreiro que viria para libertar o povo da Judéia e da Galileia, da região ali em relação ao domínio estrangeiro. Isso é o messianismo, né? Essa expectativa da vinda desse grande herói, libertador, salvador. E isso existia antes de Jesus, né? Jesus foi das pessoas que apareceram aí pretendendo, de certa forma, esse título, ele mesmo pretendendo esse título, ou os seus discípulos, pelo menos, pretendendo que ele fosse o Messias, mas houve outros, né? Então, a gente tem outras figuras que se identificaram como Messias, ou que foram vistas como Messias posteriormente por alguns grupos. E tem Flávio Josefo fala de alguns deles. Até mais recentemente, teve um judeu, na história recente mesmo, moderna já, assim, eu não sei se isso é século XIX, talvez, que é uma figura um rabino que era muito reverenciado, e eles acharam, e houve um movimento messiânico que achava que esse rabino era o Messias, aí esse rabino morreu, e o movimento que reverenciava esse rabino passou a cultivar a esperança de que esse rabino fosse voltar de alguma forma, muito parecido com a experiência do cristianismo antigo, né? Eu não me lembro o nome desse rabino, inclusive, se alguém puder jogar aí no chat, mas é uma coisa bem mais recente, né? Então, o messianismo ele é bem antigo, mais antigo que Jesus, e existe até hoje, não só em relação a Jesus, mas a outras figuras também.
A gente poderia dizer talvez que o Henri Cristo é um Messias alternativo aí, né? O Henri Cristo tem alguns seguidores, né? Não são muitos, não. Mas tem.